Olá, está começando a partir de agora o episódio número 2 do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, o podcast do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul. O assunto desse episódio número 2 é campanha salarial, o dissídio 2023 dos metalúrgicos. Para isso, aqui nos estúdios, comigo, Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, a Eremi Melo, secretária de Formação e Cultura da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e o Davi Fialkov, economista, o professor Davi. Bem-vindos novamente aqui ao Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Começar perguntando para o presidente Assis, que é algo que chega aqui nessa época do ano, começam as perguntas, os questionamentos. Já saiu o dissídio? Já começou? Quanto vai ser? Qual é o percentual? Presidente Assis, campanha salarial 2023, o que dá para a gente adiantar nesse período? Ainda estamos no mês de maio, data base é 1º de junho, mas para a gente ir acalmando o coração aí da nossa categoria, o que dá para a gente adiantar? Bem-vindo ao programa. Eu acho que é importante, né, mas que a expectativa dos trabalhadores e das trabalhadoras é uma expectativa real, né? E por que eu estou dizendo que é uma expectativa real? Porque, na verdade, o salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial dos trabalhadores metalúrgicos, está muito defasado, né? O poder de compra do salário perdeu muito, né? A inflação está aí, mas eu acho que nós estamos ainda no período assim, da pré-temporada, aquecendo já o time, né? Para nós entrar em campo. A nossa database, como você mesmo colocou, é 1º de junho. Então, já vou avisando aqui a categoria, né? O dia 3 de junho, é um sábado, nós vamos fazer a assembleia aqui para aprovar a nossa pauta. Então, assim, ó, primeiro temos que aprovar a pauta, decidir o que nós vamos reivindicar para a categoria, né? Para os empresários, para a categoria econômica, né? Os empresários. E, a partir daí, marcar as rodadas de negociações e aguardar, né, para que os empresários e a nossa mobilização e a nossa luta possa sensibilizá-los, né, e eles entenderem que os trabalhadores precisam, que o salário dos trabalhadores da categoria metalúrgica seja reajustado, no meu entendimento, num patamar que valorize o esforço da categoria metalúrgica, do suor, dos trabalhadores, da dedicação. Nós temos uma força de trabalho da nossa cidade, pelas nossas origens, pela nossa tradição aqui, uma força de trabalho altamente qualificada, altamente produtiva, né? Então, nós precisamos compreender isso. Basta nós ver os índices de crescimento da produtividade das próprias empresas de Caxias do Sul e da região. Então, nós queremos fazer um debate com a patronal, com a sociedade, com os trabalhadores, neste nível, né? Nós não vamos aqui, com todo respeito, eu digo assim, eu sempre tenho respeito com todos os trabalhadores, com todas as trabalhadoras, independente de categoria, mas nós precisamos colocar a categoria metalúrgica num degrau acima do ponto de vista do salário. Nós já fomos e somos, do ponto de vista da produção e da qualificação profissional, uma categoria de ponta, mas o salário da categoria metalúrgica, há muitos anos, deixou de ser um salário de ponta. Deixou de ser, que a gente tinha muito tempo, assim, para você ter uma ideia, Davi, tu que é de Porto Alegre, circula por aqui já há muito tempo, mas os trabalhadores, eles iam vestir o uniforme da empresa e iam para o supermercado. Eles tinham orgulho de demonstrar que eles eram metalúrgicos, que eles eram ali, era, como é que se diz assim, era um... Tava um patamar acima, né? Então o cara... Status. Tinha um status, né? Não, era status mesmo, o cara ser metalúrgico, né? O cara ia no supermercado, ele passava com o carrinho cheio, essa coisa toda, né? E eu tenho visto, Davi, eu vou nos supermercados aqui, tu sabe que né, nos últimos anos, esses hipermercados, né? Esses grandes mercados aí, os atacarejos que chamam, né? E eu vou muito nesses, né? E às vezes eu fico observando ali o trabalhador, Davi, enche lá o carrinho dele, né? Aí ele vai passando ali as mercadorias, né? E de repente ele fica cuidando ali naquele computador ali da conta, né? E ele começa tirar do carrinho e deixar do lado. Tira do carrinho, deixa do lado. Então eu digo assim, ó,
E essa é a minha dificuldade, às vezes, né, da emoção. Mas eu digo assim, ó, o trabalhador metalúrgico não pode ter desejo, né, de deixar o produto fora do carrinho, porque isso é... Mas é com essa emoção que nós vamos encarar aí, né, a nossa luta do nosso dia a dia. Então, proclamar a categoria, né? Tu tem visto aí, né? Mas chega hoje pelas redes aí do sindicato aqui a pergunta... essa emoção do presidente Assis, a gente vê o pessoal perguntando por que será que eles estão perguntando como é que sai disso, isso, né? Porque essa é uma... Porque essa é aquilo que eu falei aqui no início, né, Márcio, da Vereme, então aqui, essa é a necessidade real. Né? É assim, ó, porque o trabalhador não tem o da renda, nós estávamos falando aqui, né, Davi, do imposto de renda sobre o salário, o nosso salário não é renda, né, com todo o respeito que nós temos às autoridades, essa coisa toda, mas nós temos que encarar esses debates com mais força, né, porque o governo se mexe, tem um monte de gente lá, não, mas isso vai custar tanto, porque isso não sei o quê, porque vai viabilizar a economia, não, gente, para aí. Quando é para os outros, tudo é fácil. Quando é para o trabalhador, é uma dificuldade, porque não dá, porque não tem, porque isso e aquilo, né? Eu sinceramente, então, a emoção que nós temos aqui é porque a gente vê o esforço que o trabalhador e a trabalhadora faz hoje em todas as empresas, não falo aqui na categoria como um todo, e a dificuldade que ele tem de garantir seu próprio alimento, né? Então, essas coisas, quando eu vou lá no supermercado e vejo essa cena assim, eu saio triste porque a comida, né? Quando a gente deixa de comer, porque aí a vida, como é que se diz, quando a gente luxo, né? Quando a gente deixa de comer, como é que se diz assim, é porque o nosso trabalho e o nosso salário está realmente, como a gente diz, com todo o respeito que a gente tem, sem condições, né? Então, é isso, nós não vamos recuperar tudo, é preciso que a gente tenha consciência disso. Nós não vamos recuperar tudo numa campanha salarial, mas nós vamos ter que... É aquilo que eu tenho falado aqui na direção do sindicato, eu tenho ó, nós vamos se preparar para uma grande mobilização. Eu acho que este é o recado que eu deixo a todos os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicas. Não me pergunte quanto que nós vamos ganhar de aumento. Agora, saiba de uma coisa, nós vamos sim fazer uma grande mobilização na categoria, vamos fazer um grande debate pela valorização desta mão de obra, que eu tenho certeza, e como é que se diz assim, e defendo com incidente, porque é de fato uma mão de obra qualificada, uma mão de obra esforçada, né, dedicada, e é esse trabalhador que nós temos que valorizar. Não há outra pessoa que não valorize o seu salário, a não ser os próprios trabalhadores e as próprias trabalhadoras. Então, é com essa firmeza que a gente sempre teve, né? Mas sim com um debate qualificado. Nós vamos ter aqui, e quem ajuda nós a fazer o debate qualificado é o nosso professor Davi, né, que é o que estuda economia, que ajuda, que traz os números, que traz o crescimento da indústria, não só da indústria caxiense, da indústria do Estado e do Brasil, e nós vamos fazer o debate. É isso que eu digo, nós vivemos aqui, mas e Davi e a Iremi participa disso junto comigo, sabe do debate, eu não escondo de ninguém, porque é verdade. Nós vivemos um dos maiores arroxos dos últimos 10 anos, ou seja, o trabalhador está ganhando salário de 10 anos atrás. Essa é a questão. Nós estamos, Davi, a grande parte da categoria metalúrgica está ganhando salário de 2013. Esta é a questão. Nós precisamos, como eu digo para os trabalhadores, fincar o pé no barranco. Professor Davi Fialkov, bem-vindo novamente ao nosso podcast. Então vamos aproveitar o gancho, essa emoção do presidente Assis. Isso, como eu falei, reflete nos pedidos o tempo todo nas redes sociais. E aí, de quanto vai ser o percentual? Em que momento, né, o trabalhador metalúrgico que sempre teve esse status de estar um pouco acima, digamos assim, em nível salarial, ao longo desse tempo, o que aconteceu que veio perdendo esse poder de compra? A necessidade que nós temos da metalurgia até aumentou, dos produtos que essa categoria produz, mas em que momento vai se perdendo esse poder de compra? O que aconteceu nesses últimos anos, professor? Eu acho que tem a ver muito com a decadência da economia brasileira recente, né? Decadência, deterioração. Nós temos uma reprimarização da economia, desculpe a palavra difícil, mas primário é setor primário, né? Matéria-prima, né? Soja, essas coisas, ferro,
né? Nada contra, sou tudo a favor dessa área. Importante que o país tenha essa capacidade nisso aí e seja qualificado para isso. O problema é que a indústria está perdendo peso relativo dentro do PIB nacional. É um processo mais longo e que se acelerou recentemente. E isso realmente porque a indústria ela que traz o emprego de qualidade, ela que traz o emprego com tecnologia e que, portanto, vai poder remunerar melhor. E só que a gente vê, eu estou pegando antes da inflação, tá? O que eu quero pegar do lado seguinte, nós temos uma indústria moderna aqui, qualificada, com processos altamente inovadores, já começando a utilizar partes da inteligência artificial, né, de controles, né? Mas nas relações de trabalho ainda estamos para trás. Perdemos espaço, tá? Aqui na região. E eu acho que nesse sentido que o Assis fala é importante, porque, precisa que haja uma correspondência entre a qualidade que a indústria atingiu e a qualidade de vida do seu trabalhador. E é porque, como diz o Assis, é um trabalhador cada vez mais qualificado, com uma formação escolar e específica maior. Poucos trabalhadores no Brasil, eu diria no mundo, trabalham com essa disciplina, com essa dedicação, com essa intensidade, como trabalho. Isso se reflete, inclusive, nos lucros, né? Só que a gente vê assim, para voltar no tema da inflação, eu estou me estendendo muito aqui, mas não me interrompe. Professor. Tem uma coisa que a gente chama em economia elasticidade do produto, tá? Elasticidade da demanda, certo? Quando um produto sofre aumento de preço, se ele é elástico, as pessoas não vão atrás. Tipo assim, sei lá, se ficou caro a entrada do baile, as pessoas vão menos no baile. Mas os gêneros de primeira necessidade, gêneros de supermercados, são inelásticos, porque mesmo que que eles fiquem mais caros, as pessoas precisam comprar. O arroz, o feijão, o sabonete, essas coisas precisa ter. Não dá, né? Mas, ou seja, nós assistimos que as pessoas não estavam conseguindo comprar esses bens de grande necessidade. Ou seja, até os bens inelásticos estão ficando, entre aspas, elásticos, diante da dificuldade que está o trabalhador, né? E se a gente vê, porque ele também tem tido menos horas extras, menos um monte de coisa, então ele já tem um salário comprimido, a rotatividade, às vezes o sindicato conquista o aumento, mas a rotatividade acaba o cara perdendo, porque ele é demitido por um salário e contratado por um salário menor. Então a rotatividade é outro aspecto que faz rebaixar o salário. E tem um terceiro que nós estávamos falando antes, que é a questão do imposto de renda. Isso foi no outro programa que eu tive aqui com vocês, aliás, os mesmos, né? O que aconteceu? O imposto de renda continuou congelado a alíquota, né? As faixas. Então, cada vez começou a comer mais imposto no salário, que já era pouco, que estava não com a inflação, ele teve perda real de salário. De outra faixa, percebe? Então, não é brinquedo. Ou seja, o trabalhador ele foi atacado de vários lados e perdeu vários direitos trabalhistas, né? Arrancaram quase 100 itens da CLT que tinha. Então, e estavam considerando o trabalhador, os sindicatos tentaram acabar com os sindicatos, inclusive financeiramente, né? Demolir a capacidade dos trabalhadores de resistirem, porque o trabalhador só tem um jeito dele fazer as coisas, se unindo. Não tem, os trabalhadores só têm sucesso como conjunto, né? Como união, como comunidade. Então, eu penso que quando o Assis fala que precisa valorizar, precisa sim. É uma agenda que tem tudo a ver com a realidade do trabalhador e com a realidade da indústria local. Tem a ver, sim. Não é nenhuma coisa demais, é uma coisa pensada, uma coisa razoável, né? Claro, isso tem que mover mundos, mentes, às vezes, mentalidades, às vezes para um pouco, mas é preciso que essas mentalidades evoluam, né? Em todos os lados. Bom, e aqui está evoluindo. Precisa evoluir todo mundo evoluindo, tudo fica bem, todo mundo, é uma relação ganha-ganha. Todo mundo ganha. Bom, essa é a relação ideal. Muito bem. Eremi Mello, secretário de formação da CTB Nacional. Bem-vinda novamente ao Pode Sim. Como é que é o clima, Eremi, nesse período aqui, nesse sentimento, né? O pessoal começa.
E aí eu decido, vai ser de quando? O percentual. Como é que é lá na fábrica o pessoal já começando nesse período a querer saber? E a campanha salarial? Então, agradecer mais uma vez por poder estar aqui participando novamente e falar dessa questão da realidade da campanha salarial aqui dos metalúrgicos. Assim, eu costumo dizer que quando passa janeiro, fevereiro e março, que março é o mês para a categoria mais complicada, porque é o mês onde eles têm que comprar o material escolar e tudo mais, voltam das férias, então entrou abril, já eles começam a pensar. Principalmente a nossa categoria, os metalúrgicos, começam a pensar, mas quanto que vai vir de aumento e quando que é? Eles não levam muito em consideração essa questão da data base, mas isso é uma coisa importante, mas é essa a pergunta. E é exatamente o que eu concordo com o Assis falou, porque é o seguinte, nosso salário cada vez, ele não cresce, ele decresce, por várias questões. Pela questão da inflação, pela questão da rotatividade, que da nossa categoria é muito grande. Inclusive, nós aqui, o Sindicato dos Metalúrgicos, fizemos no passado, acho que em 99, a gente fez um estudo aqui sobre a questão da rotatividade, onde a gente chamou esse material de cruel rotatividade. Exatamente por isso, que era mais um instrumento de rebaixar os salários, além de tudo isso. E além de todas essas questões aqui colocadas, tem mais a questão da deforma trabalhista, que começou lá depois do golpe da Dilma, veio com o Temer, e acabou aí com essa pessoa aí que não existe mais, né? Aí que fez tudo o que fez. Mas eu acredito que o seguinte, para nós poder ter alguma conquista esse ano, além da questão salarial, nós aqui ainda também temos as cláusulas sociais, que também são muito importantes para o sindicato, além do aumento. A gente tem a questão do transporte, tem a questão da creche, agora tem mais a questão do debate aí sobre a questão do salário igual para trabalho de igual valor, que tem que vir para a vida, né? Que eu acho que tudo isso são salários. Porque aqui eu já quero entrar numa questão que para nós é bastante importante, que é a questão do auxílio creche para a criança. Nós já podemos dizer o seguinte, esse debate nós estamos dando aula sobre essa questão do quanto que é importante que o auxílio creche seja para a criança e não para a mãe, como é hoje. Porque a grande maioria da nossa categoria são homens, são pais que trabalham. E quem vai para a creche ou para a escola é a criança. Então, o quanto que é importante esse auxílio para a criança, que ela vá para uma creche mais qualificada. Claro que a nossa luta é por uma creche. E nessa questão, desculpa fazer uma parte contigo, é que às vezes o trabalhador lá, ele não entende quando a gente diz, nós queremos uma creche para criança, exatamente por isso, tu diz assim, não, porque ele que trabalha, não, a companheira dele trabalha, só que ela não é metalúrgica, ela é comerciária, ela é enfermeira, ela trabalha em outro segmento que não a metalurgia, então para as pessoas entenderem é isso, o trabalhador, ele é metalúrgico, tem filhos em idade de ir para creche, mas se a mãe não é metalúrgica, eles não ganham, o que nós queremos é que a criança esteja o direito da criança, porque quem vai para a creche é a criança e não a mãe. Então, a creche é um direito da criança. Então, nós queremos que o auxílio creche seja o direito da criança, porque daí independe se a mãe. Hoje, quem ganha, hoje já é um avanço, quem ganha é a mãe e o pai que tem a guarda da criança. Então, nós queremos fazer, e eu acho que é o que a Eremi estava colocando, né, Eremi? E que eu acho que um outro tema importante que nós estamos debatendo, e vamos constituir isso, Davi, na pauta, também é buscar uma proteção maior para aquela mulher que esteja em situação, né, Eremi, de violência doméstica, né, e que esteja, às vezes, já com a questão da situação protetiva dela e tal, mas que às vezes, infelizmente, a lei por si só não resolve, e nós temos que procurar, né, dentro da nossa condição de reivindicação, de luta também do sindicato, poder proteger cada vez mais as companheiras, as mulheres, que às vezes perde a sua vida, às vezes no deslocamento da casa para o trabalho. Recente, né? Que é bom a gente relembrar. É importante a gente destacar, né? Que vocês estão falando, a gente estava falando, começou falando de percentual de aumento, e aí veio creche, veio proteção contra as mulheres que têm medida protetiva. É que existe na campanha salarial no dissídio, a pauta é econômica e é social, é isso? É isso. Exatamente. É dividido dessa forma. É econômica e social. E nós temos, e assim, a gente, a cada ano, toda essa questão da creche que o presidente trouxe, é isso aí mesmo.
porque as mulheres só ganham o auxílio creche, as mulheres que são trabalhadora metalúrgica ou o pai que tenha a guarda. Então, nós queremos. Por que a gente quer o debate da questão que o auxílio creche seja para a criança? Porque daí o pai que é metalúrgico, que está ali, ele vai ganhar também. Então, isso que é importante. E a pauta social e econômica, essa é exatamente, ela combina as duas coisas. A creche, ela é econômica, mas é social também. Na verdade, isso. Eu ia perguntar, muito dessas pautas, elas acabam confluindo, né? Professor Davi, tipo, fica tudo, vira econômico, porque impacta ali no bolso do trabalhador, no dia a dia, não só a creche, mas outros itens também. Sem dúvida, eu acho que nós chegamos nesse nível porque o sindicato, ele tem essa visão mais abrangente. Ele o transporte, enxerga, né? É bom lembrar o transporte também. Isso, ele enxerga o dia a dia do trabalhador. E vamos perguntar aqui na boa, assim, sem falar mal de ninguém, mas quem olha para o trabalhador? Quem cuida do trabalhador? Quem na sociedade? O único instrumento que ele tem, o principal instrumento que ele tem é o sindicato, que é uma associação de trabalhadores. Bom, mas a diretoria, eu tenho o olho, é o olhar do trabalhador, que às vezes o empresário pode não ter essa noção tanto. Claro, eles também tem alguma, mas não estou falando depreciativamente, tá? Estou falando de... hoje em dia ficou moderno dizer lugar de fala, né? Mas não é só lugar de fala, é porque tu começa a entender, tu sente, o Assis se emociona quando vê o cara tirando coisas do carrinho. Por quê? Porque ele é um irmão de classe dos seus irmãos de classe. Tá? Ele enxerga aquilo. Então, cada campanha salarial, ela tem essa... as pessoas não percebem. Pensa que é só, estava lá brigando, isso aqui não é uma briga. É claro, é uma luta, sim, não deixa de ser, porque um lado quer conquistar mais, o outro quer ceder menos. Isso é normal, é do jogo, como se diz, tá? É do jogo. Só que tem que ter, claro, esse equilíbrio. Então, o sindicato, ele consegue trazer... eu insisto, desculpe que eu me repeti, mas o sindicato tem esse papel civilizatório. Ele eleva as relações no mundo da produção, porque tem a empresa e tem o trabalhador. E a trabalhadora agora vê o papel da mulher hoje, né? Ele vai crescendo, conquistando. Pode parecer pouco, essa conquista não é pouca. Eu duvido, desculpa aqui, pelo amor de Deus, ninguém está vendo. Não vou dizer isso, tá? É assim, vai demorar para acontecer. Isso que está na lei, tá? Por quê? Porque isso é uma coisa secular. Secular, se não for mais que secular, tá? Essa diferença. Então, vai ter muita resistência, vai ter jeitinho, vai ter não sei o quê. Então, até o salário igual, trabalho igual, de homens e mulheres, né? Isso vai levar um tempo. Mas é uma conquista. Eu saúdo isso. Isso é importante. Mas abriu o caminho. No outro episódio que nós tivemos aqui, eu acho que ele me lembrou bem, né? E o importante que é o seguinte, que nós não queremos trazer as mulheres para os homens. Nós queremos que as mulheres ganhem igual os homens, porque senão eles vão querer rebaixar o salário dos homens para igualar as mulheres, entendeu? Então, bem lembrado, né? essa questão é porque às vezes vocês querem ganhar igual, então abaixa o dos homens, entendeu? Reduz o dos homens. Então essa luta do sindicato, da sociedade, né? E eu acho que é importante que a gente tenha, como é que se diz assim, eu sempre digo, não é o governo que vai dar, mas se o governo não me tira, como é que se diz assim, se ele não me tira e ele me dá espaço para debater as coisas, para nós já tá bom, né? O importante às vezes é que às vezes as pessoas, mas o governo não fez, mas não é que o governo tem que fazer tudo, porque o governo, ele é como é que se diz, ele é o governo do país, ele não é de uma classe só, né? Ele é o governo do país, ele é o governo da sociedade como um todo. Mas se ele não me reduz, como se diz assim, os meus espaços, não me cota a democracia, não reduz a possibilidade do sindicato lutar, eu acho que para nós já é um avanço. O direito à democracia, o direito a me organizar, né? Porque nós, com o governo, não tinha direito nem se organizar. Então, essas questões aqui, elas são questões exatamente por isso, né, Davi? Que um sindicato em condições de lutar pelos aqueles que eles representam, ele fica em melhores condições. Quando ele não tem, não tem. Posso dar uma ajudada nisso aqui, quer dizer, concordando, sim, né? E trazer um outro aspecto, que é o seguinte: a economia do ano passado, a indústria cresceu. Não cresceu tudo que a gente queria, tá? No fim do ano começou a cair muito, tá?
porque a taxa de juros subiu muito, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem motivos. E agora, no início do ano, tá com uma certa dificuldade. Mas, no setor que a gente está vendo aqui, por exemplo, o ônibus cresceu 40%. As vendas, a produção de carroceria de ônibus no Brasil. Estou falando do setor. Sim. Tá? Então, assim, há perspectiva, tá? De certa, ou seja, as empresas também vão ter, o que eu quero dizer assim, seus balanços já foram positivos no ano passado, alguns bem positivos, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora, e esse primeiro trimestre já estão também aparecendo balanços positivos. Eu tenho E só isso um quer adendo dizer... aqui, professor, os Vai. dados aqui rapidinho da indústria em Caxias do Sul. Certo. O mês atual cresceu 5,8%, para ter um comparativo comércio menos 2,6%, serviços também ficou abaixo. Então, indústria cresceu 5,8% Muito obrigado aqui em Caxias do Sul. Pela contribuição. É isso que eu estou tentando mostrar. Então, o que a gente está querendo dizer assim? Não é um pedido descabido, é um pedido... Se a economia estivesse se afundando, claro, aí é difícil, né? Mas não está. O segmento aqui não está. Então, ao contrário, teve um grande sucesso ano passado e tende a ter de novo. A perspectiva que eles estão apresentando nos relatórios, que é isso, às vezes a fala das empresas para a Bolsa, para os investidores, é altamente positivo. Às vezes para cá não é tanto. Tá? Então, porque, claro, faz parte do jogo também, mas então a gente tem que estar atento, porque é importante. Claro, era importante, junto com isso, o sindicato ele tem uma postura avançada. Né? Ele quer que a indústria dê certo. Então, quando o sindicato fala que quer baixar a taxa de juro, ele está defendendo que, com taxa de juro menor, a indústria cresce, a produção cresce, o consumo cresce, e com salário maior também tudo isso. Então, tudo isso são fatores que vão impulsionar a economia. São fatores de oferta e de demanda que vão fazer a economia andar mais rápido e vai ser bom para todo mundo. Ou seja, o sindicato está apresentando uma coisa razoável, pensada, né? Não é nada assim, mas eu quero, porque eu quero. Tá? Tem a necessidade, isso identificadíssimo, tá? Identificadíssimo. Necessidade do trabalhador precisa ter. Mas as empresas também estão com as condições para atender. Certo? Então, assim, não estão com... Não está numa situação... A situação é propícia, tá? Para chegar numa boa... Claro, depende, claro, da evolução Tanto que das essa negociações. questão da desindustrialização, vocês participaram e teve um momento até histórico da união entre o Sindicato Patronal de Trabalhadores há alguns anos atrás. Eu vi o pessoal do CIMEC subindo no caminhão do sindicato para protestar contra a desindustrialização. Então é algo que realmente, como o professor Davi falou, interessa para todo mundo, né? A questão da indústria forte. Eu acho que... Vai lá. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que essa questão dos juros, então tá aí uma questão que eu acho que nós vamos precisar, e que o professor Davi é muito mais sábio do que nós, mas a gente vai precisar fazer com que a sociedade e os próprios trabalhadores compreendam a importância de a gente fazer uma grande luta no país para baixar o juro. Porque isso é uma coisa que vai ser importante não só para a classe trabalhadora como um todo, mas também na sociedade no geral, para o desenvolvimento do país. Porque eu acho que o presidente Lula ele vem falando sobre isso, sobre a questão do crescimento e em função da questão da taxa de juros. Porque como é que vai fazer evoluir o país se o juro cada vez sobe mais? Não tem uma compreensão, parece, logicamente, porque como a gente vive no sistema capitalista, né, Davi? Essa gente cada vez mais quer lucro. Mas antes aqui eu queria só retomar um pouco essa questão do debate da nossa pauta ali, que trata da questão da violência, que é a questão aí das mulheres que a gente está colocando aí, que é as mulheres que têm medida protetiva, da questão da Lei Maria da Penha, e que também, nessa área que é a questão que o transporte que leva elas para o trabalho, que elas também possam deixá-las mais próximas, que elas tenham um horário, que claro, a gente vai constituir isso, essa proposta. Porque o que acontece? Na nossa cidade, hoje, nós somos em torno de 600 mil habitantes. E nós temos uma patrulha da Lei Maria da Penha. Isso tem em várias cidades. Nós temos aqui. Agora, pasmem vocês. Tem um carro e 2 pessoas para fazer isso. Então, assim, aonde está o poder público
Então, para ver o quanto que é importante a gente puxar esse debate para a sociedade. Então, é um debate do sindicato, mas é um debate também que vai constituir outros movimentos da cidade. O movimento de mulheres da sociedade vai poder estar junto num debate desse, para contribuir, para que, se o sindicato dos metalúrgicos, para a categoria, tem uma medida dessa, do ponto de vista de proteger, porque nós perdemos a filha de um companheiro nosso, de feminicídio, agora faz um mês, isso é muito triste, além de todas as mulheres... Ela estava indo ou voltando para o trabalho? Ela estava indo para o trabalho, olha, de manhã cedo, a pessoa indo para o trabalho, com medida protetiva, e por que isso aconteceu? Porque ela mudou o horário, então ela pegou o ônibus para ir para a empresa. E aconteceu isso. Então, veja bem, então são coisas que vêm para nós que a gente precisa também, enquanto sindicato, mostrar para a sociedade e mostrar para nós mesmos, porque eu sempre digo, quando uma mulher sofre violência ou ela morre, é uma de nós. É uma de nós também. Então, por isso que é importante esse debate. Então, eu acho que o sindicato está, mais uma vez, sendo protagonista nessa área também. O sindicato é referência, né? Não só nos valores, no percentual, mas também nas suas pautas sociais, é referência para os outros sindicatos, outras categorias. Mas eu gostaria aqui, e o Davi está aqui, eu acho que a gente precisa aqui, o pessoal aqui que ajuda na montagem dos programas. Eu acho, Davi, a gente teria que aprofundar um pouco o debate sobre a questão do juro, porque nós vamos ter que falar do Banco Central, autonomia de Banco Central, o que é isso? Porque isso aí é autônomo de quem, né? É só no Brasil que eu digo assim, é claro que isso é uma política, né? Que tu tem um presidente, tem o cara do Banco Central, que ele é maior que o presidente fala e ele faz o que dá na cabeça, porque ele é independente, mas independente de quem? Né? Está a serviço de quem? Né? A serviço de alguém o cidadão está. Porque está todo mundo dizendo, o juro não dá, mas eu quero. Como é que se diz assim? É tipo no jogo, né? O homem da banca. Ele banca e deu. Não importa quem reclame, né? Importa que ele que banca. Ele é o da banca. Né? E aí o presidente, o cara que vai para uma eleição, ganha a eleição, daí, mas o cara do banco, não, esse aqui é independente, não, mas vem cá, velho. Independente de quem, né? Então aqui nós vamos falar sim de autonomia de Banco Central, de juro alto e com opinião crítica. Se tiver alguém que seja a favor, aí nós achamos aqui para fazer um debate, mas nós vamos aqui dar uma opinião sobre isso, né, Davi? Eu acho que é importante aqui que nós falemos sobre essas questões assim que impactam hoje a sociedade brasileira, via na economia, essa coisa toda. Mas eu acho, Márcio, aqui para também, Davi, saber aqui, porque vai estar nesse processo, né? A nossa campanha salarial, companheiros, ela está em processo, né, de andar, mas eu acho que são questões ainda importantes, não há número ainda, porque tem que fechar os índices de inflação, essa coisa toda, né? Porque sempre se trabalha em cima de índices oficiais, né? Então, os oficiais é sempre aquilo que nós sempre dissemos, e aqui não há enganação. Os trabalhadores sempre oficiais não são os reais, né? O real, ele é o do dia a dia, lá do rancho, né? Do nosso, aquilo ali é a inflação real. A categoria pode esperar muita ação, novidades nessa campanha salarial, vai ser agitada. É aquilo que eu sempre digo assim, da nossa parte, espere sempre a dedicação, a luta e a mobilização e a clareza nos argumentos e da necessidade dos trabalhadores. A categoria pode confiar, né? Porque eu sempre digo, Márcio, o Davi está aqui, que o sindicato é verdade. Nós estamos vivendo a época da fake news, disso e daquilo lá. O sindicato é verdade. Né? Então, o trabalhador ele pode saber que nós estamos, sim, preocupados com o salário deles também e que nós vamos à luta para buscar um reajuste que condiza com a necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sindicato é verdade e, para isso, temos os nossos canais, nossas redes sociais, nosso site, nosso WhatsApp, para pegar essas informações oficiais. A gente vai, ao longo desse processo, informando, assim que forem liberadas essas informações da campanha salarial. Infelizmente, está terminando mais um episódio, passa rápido, né? Mas já ficou o convite aqui, o presidente Assis já disse para o professor Davi, vamos fazer um especial sobre juros, vamos estar os dois aqui novamente, a gente vai responder perguntas das pessoas que vão deixar nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso WhatsApp, mas para a gente finalizar então,
Expectativa, Eremi, para essa campanha salarial. É isso mesmo que o presidente falou? Vamos pegar junto? Vamos pegar junto com muita criatividade e esperem de nós muita luta. E é isso mesmo, concordo com o presidente. Os sindicatos, no mundo de muita mentira, fake news, mas o sindicato é uma grande verdade. E o sindicato dos metalúrgicos, nós aqui, a gente pode dizer que a gente continua à frente do tempo e mostrando sempre para a categoria que a cada ano nós temos novidades, mas essas novidades são para o conjunto da classe. É para o pai, é para a mãe, é para o filho, a filha, é para todos. Então, o sindicato e a nossa luta e tudo aquilo que os metalúrgicos conquistarem, eles gastam na cidade. Então, isso que é importante. Então, a gente quer chamar a atenção da sociedade que os metalúrgicos, sim, vão entrar em campanha salarial. E esse ano vai ser diferente, nós não estamos em pandemia. Professor Davi, o que dá para a gente esperar, então? Pauta econômica, principalmente? Uma campanha legal, porque eu vejo assim, pelo que eu estou conversando aqui com o Assis, com a diretoria, né, eu vejo que eles estão num processo que vai ajudar, assim, uma campanha salarial educativa para a categoria, educativa para a sociedade, para mostrar exatamente as coisas que podem ser feitas, que são positivas, que podem acrescentar. Né? Então, veja, isso é muito bacana, né? A gente ser parte disso, testemunhar isso. Claro que é possível que haja incompreensões, às vezes você refrega, um diz para cá, um diz para lá. Bom, isso faz parte do jogo, se a gente conseguir manter civilidade, equilíbrio, tudo vai dar certo. Né? Eu acho que essa campanha tem muitas razões para ser uma campanha exitosa. Muito bem, obrigado, professor Davi. Presidente Assis, então, para a gente encerrar, lembrando, então, dia 3 de junho tem assembleia, e ao longo do processo a gente vai informando na medida do possível. Eu acho que a gente tem aqui uma grande questão também, né? E nós, como metalúrgicos, como trabalhadores, como gente da mão calejada, né? Temos essa experiência também, né? E eu quero aqui, já no segundo episódio, me passou ali no primeiro, né, de agradecer a grande participação da categoria nas eleições, que nos conduz, não só eu, mas a direção, né, uma grande parte dela, uma renovação, né, para um novo mandato, né, e é claro que a gente tem essa responsabilidade também, né, e a campanha salarial é isso, mas eu queria também aqui, Márcio, nesse final aqui, né, de dizer para as pessoas assim, a Maesa é nossa. Né? Muito bem. É importante, é um símbolo dos trabalhadores e trabalhadoras, do trabalhador metalúrgico, realmente a Maesa é nossa. Então, muito obrigado, presidente Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, a Eremi Melo, que é secretária de Formação e Cultura da CTB, e ao Davi Fialkov, economista. Muito obrigado por participarem desse episódio número 2 do Pode Sim, podcast da categoria metalúrgica. Agradecendo a todos que nos ouviram, também nos assistiram pelo YouTube. Estamos no Spotify, no YouTube, como eu falei, e também na rádio comunitária Vanguarda. Obrigado a todos e até o próximo episódio.